Êxodo capítulo 20, verso 13, fala o seguinte: não matarás. Então, é isso que está escrito no verso 13 de Êxodo capítulo 20, né? Queridos, nós estamos fazendo a exposição dos 10 mandamentos nos cultos de ceia, né? Então, já tratamos dos 4 primeiros mandamentos aqui com a igreja. Então, já estamos a 5 cultos, a gente já teve aí a exposição do culto de ceia. Primeiro a gente trabalhou com o prólogo dos 10 mandamentos, depois primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento. E o quinto mandamento eu não vou expor, porque quando a gente fez a exposição de Efésios capítulo 6, verso 1 a 4, nós tratamos da relação de pais e filhos, e ali nós tratamos também a respeito do quinto mandamento. Então, se você não estava nesse culto, quer aprender sobre o quinto mandamento, entra lá ou no Spotify ou no YouTube pessoal meu lá, que vai ter a exposição de Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4, onde nós tratamos sobre a relação dos pais e dos filhos, né? Bom, nós vimos nos cultos passados que os 10 mandamentos eles foram dados para a nação de Israel dentro de um contexto de aliança. Deus havia formado aquela nação, havia amado, havia os gerado, havia os criado a partir de Abraão, e ele já tinha um relacionamento com aquela nação a longo prazo. Porém, aquela nação se tornou cativa no Egito, ficou 430 anos no Egito e passou por uma libertação vinda da parte do Senhor. O Senhor os resgatou do Egito e começou a os conduzir agora rumo a uma terra prometida, como Deus havia dito a Abraão muito tempo atrás. Deus estaria cumprindo agora as suas promessas. Só que antes de Deus conduzi-los e fazê-los entrar dentro da terra prometida, Deus os chama para uma aliança com Ele. Deus os chama para um contrato de aliança. Deus nos expõe, né? Deus expõe para a nação de Israel que ele tinha o desejo de fazer daquela nação um povo de propriedade peculiar dele, um povo exclusivo dele. Israel deveria ser a esposa de Deus. Só que antes que Israel recebesse esse encargo, esse título de povo de propriedade exclusiva do Senhor, Deus então dá para eles mandamentos que seriam como um contrato de aliança. Esses mandamentos estão distribuídos em 2 tábuas. Nós vimos aqui que o motivo pelo qual eles estavam distribuídos em 2 tábuas não era muito uma questão de tu dividir do 1 ao 4 e do 5 ao 10, mas tu mostrar, de tu fazer ali um contrato com 2 vias. Então um contrato ele tem 2 vias, essas 2 tábuas representavam essas 2 vias desse contrato que Deus estava firmando com a nação de Israel. E Deus divide então também esses mandamentos de modo que parte dos mandamentos falam a respeito da relação que Israel deveria ter com o Senhor e parte dos mandamentos falam da relação que Israel deveria ter com o seu próximo. Então ali estavam todos os preceitos que Deus exigia de Israel para que Israel fosse o seu povo de propriedade peculiar. Então do primeiro ao quarto mandamento, Deus ele mostra como Israel poderia amá-lo, como Israel poderia ter uma aliança com ele, poderia se relacionar para com ele. Então nós quando estudamos do primeiro ao quarto mandamento, nós vimos que ele estabelece ali todo o modo como nós amamos a Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para os fariseus, para os saduceus, para os líderes religiosos perguntando a Jesus qual é o principal mandamento, Jesus ele fala de 2 mandamentos. Ele fala: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava fazendo aqui era pegando os 10 mandamentos e os resumindo. Ele estava dizendo: olha, existe uma necessidade de se amar a Deus. E como nós amamos a Deus? Observando os 4 primeiros mandamentos. Então os 4 primeiros mandamentos se estabelecem de maneira objetiva como nós amamos a Deus e como a adoração deve ocorrer. Então nós vimos que o primeiro mandamento estabelece o objeto da adoração, somente o Senhor. Nós não podemos ter ídolos, não podemos ter outros deuses. Somos chamados a adorar somente a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento estabelece a forma da adoração. Então ele estabelece como Israel deveria adorar esse único Deus. Deveria adorá-lo não por meio de imagens, mas em espírito e em verdade. O culto não poderia ser prestado fazendo uma corrupção da imagem de Deus, mas deveria ser feito em espírito e em verdade. O terceiro mandamento estabelece qual é a linguagem da adoração: não tomarás o nome do teu Deus em vão. E o quarto mandamento estabelece o tempo da adoração: um dia entre 7 separado para Deus, para culto público e descanso no Senhor. Então, os 4 primeiros mandamentos estabelecem como amamos a Deus. Agora, os 6 mandamentos seguintes, do 5º ao 10º, eles vão trazer o modo como nós amamos ao próximo. Então ali Deus ensina nós a nos relacionarmos uns para com os outros, né? E o primeiro, então, ao 4, existe um mandamento de que nós precisamos honrar pais. Para ele parece algo muito simples. Parece algo muito objetivo. O que Deus é muito fácil de trabalhar é quando ele ordena que o seu povo não mate. A gente vai. Ela significa literalmente não assassinarás ou não cometerás homicídio. Então não é uma ideia de que
toda morte que nós possamos causar seja pecaminosa. A gente vai entrar nesse contexto daqui a pouco. Mas a ideia é que há uma proibição de assassinato e de homicídio. E para a gente poder trabalhar esse mandamento, eu vou dividir ele em 3 blocos. Eu vou dividir aqui 3 tópicos para que a gente possa trabalhar esse mandamento. Primeiro, o que é que esse mandamento então nos proíbe? Segundo, o que o mandamento não proíbe? E terceiro, o que o mandamento promove. Porque o que acontece? Todo mandamento que começa ali com uma negação, não matarás, ele vai ter um preceito positivo que deriva dele. Por exemplo, quando Deus proíbe os judeus de trabalharem no sábado, aquilo visava que o povo pudesse adorá-lo naquele dia. Então, o mandamento de proibição, ele carrega um preceito positivo que deriva dele. Por que não se pode trabalhar? Para adorar a Deus naquele dia. Então, todo mandamento que tem um preceito negativo carrega um preceito positivo que deriva dele, e a gente vai trabalhar isso também, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é o seguinte: o que o mandamento proíbe? O que o 6º mandamento proíbe? E a primeira resposta ela é óbvia. Ele vai proibir todo homicídio e todo assassinato realizado a sangue frio, a exemplo do que Caim fez contra Abel. Então, a primeira coisa que o mandamento proíbe é o homicídio propriamente dito. É o homicídio que é praticado por motivos egoístas. Quando você mata alguém na intenção de matá-lo. A ideia do homicídio doloso, né? A ideia de que você sai de casa para matar alguém. Então, essa é a primeira coisa que o mandamento proíbe. E pessoas matam pessoas por causa de inveja, matam pessoas por causa de ódio, matam pessoas por causa de ira, matam pessoas por causa de vingança, matam pessoas por causa de ganância, matam pessoas por diversos motivos egoístas. E tudo isso aqui é extremamente proibido pelo 6º mandamento. Isso aqui eu acho que a gente não precisa nem discorrer em cima disso, porque eu acho que é bem tranquilo. E uma coisa que é importante a gente entender aqui é que ele proíbe o homicídio por vingança, tá? A gente, quando entrar na parte da justiça, a gente vai ver quem pode aplicar pena capital quando a gente chegar aqui realmente no assunto, né? Mas ele proíbe também o homicídio por vingança, você se vingar de alguém porque essa pessoa fez alguma coisa muito má contra você, contra a sua família, contra a sua casa. O homicídio proíbe, esse mandamento proíbe isso, né? Agora, o que mais que o mandamento proíbe, gente? Ele vai proibir o suicídio, né? Ele não proíbe apenas o homicídio doloso, mas ele proíbe também o suicídio. Ele proíbe você tirar a sua própria vida. Então, tirar a sua própria vida, aos olhos da Bíblia, é um pecado. E é um pecado gravíssimo, é um pecado que faz com que nós quebremos o 6º mandamento. Então, pessoas não estão livres para tirar a sua própria vida. E aqui nós precisamos, então, trazer uma aplicação prática para nós. Todo pensamento, porque depois a gente vai ver que o homicídio também ocorre no coração. Jesus ele vai explanar isso, né? Ele vai mostrar que o homicídio ocorre no coração, né? Então, todo pensamento de suicídio, ele é um pensamento pecaminoso. E eu sei que isso é importante a gente falar, porque na sociedade moderna se tem a ideia de que sempre que uma pessoa quer se matar é por um motivo apenas de uma questão de doença. E eu não estou negando aqui o fato de que pessoas entram em depressão e têm vontade de tirar a sua própria vida. Mas nós precisamos, como povo de Deus, olhar para essas pessoas e dizer que o ato que elas têm vontade de praticar é um pecado. Ele é um pecado contra Deus. E as pessoas não têm o direito de tirar a sua própria vida. Então, pessoas que querem tirar a sua própria vida, elas estão a caminho de quebrar o 6º mandamento, ou já estão o quebrando segundo a linguagem de Jesus, que fala do homicídio no coração. Fala da questão do desejo de matar, já sendo assassinato. Então, aqui a gente tem a primeira aplicação prática. Se você é uma pessoa que luta contra pensamentos suicidas, você precisa entender que isso é um ato pecaminoso. E você precisa buscar arrependimento em Deus. Você precisa buscar entender que somente Deus é o autor da vida. Somente Deus é aquele que tem o direito de dar e de tirar a vida, de modo que nós não temos direito de tirar a nossa própria vida. Então, nós precisamos entender isso, que o suicídio ele vai entrar nessa prática. E todo tipo de suicídio. Hoje, em alguns países, existe a questão do suicídio assistido, né, que eles chamam de eutanásia. Né? Então, tudo isso é quebra do 6º mandamento. Tudo isso vai ser pecado contra o nosso Deus, né? Uma outra coisa que o 6º mandamento ele vai proibir, e aqui eu acho que tem uma aplicação muito prática para nós, é o homicídio por negligência, gente. É quando alguma pessoa, ela por causa de um descuido dela, ela tira
a vida de uma outra pessoa. E quando nós olhamos para a Bíblia, para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o Antigo Testamento dá para nós jurisprudência para dizer que uma pessoa que por causa de seu desleixo mata outra pessoa, ela é culpada do sangue daquela pessoa. E nós temos pelo menos 2 casos no Antigo Testamento que nos dão base para isso. O primeiro está em Êxodo capítulo 21, verso 28 e 29. Abre comigo. Uma coisa que a gente precisa entender, gente, das leis civis de Israel, isso aqui é uma lei civil de Israel, né? É que as leis civis de Israel, elas são a aplicação dentro da sociedade dos 10 mandamentos. Então, tu tem os 10 mandamentos como sendo a base moral, a lei moral de Deus, e a lei civil é a aplicação desses mandamentos dentro da sociedade de Israel. Quando a gente vai estudar um pouquinho as confissões de fé, nós vamos perceber que as confissões de fé dizem que o que permanece agora da lei civil de Israel é a equidade geral. O que seria a equidade geral? A equidade geral é entendermos que essas leis aqui, elas não têm uma aplicação direta para nós hoje, porque nós não vivemos no Israel do Antigo Testamento, mas o princípio moral que está por detrás dessa lei continua valendo para os dias de hoje, de modo que até mesmo as nações deveriam imitar essas leis em certo sentido, olhar para elas e aprender com a sabedoria da lei de Deus e aplicá-las dentro da sociedade, não de maneira direta, não Ctrl+C, Ctrl+V, adaptando para dentro da realidade dos dias de hoje, né? Mas olha só o que esse texto fala, ele vai falar assim: se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Agora olha o verso 29. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Então, quando nós, por negligência, matamos uma outra pessoa, nós estamos sendo culpados do sangue daquela pessoa. Como que nós poderíamos aplicar isso aqui nos dias de hoje? Um cachorro bravo que você tem, você sabe que ele pode colocar em risco a vida de uma criança, de alguém. Você não prende adequadamente, não faz uma cerca adequada, esse cachorro foge, mata uma criança. Isso é negligência. Isso é quebra do 6º mandamento. Então existem várias maneiras de nós aplicarmos isso nos dias de hoje. Quer ver um outro caso que tinha em Israel? Abre comigo Deuteronômio 22, verso 8. Deuteronômio 22, verso 8. Olha só, quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. Então, dentro da legislação que havia em Israel, se entendia que você era responsável por proteger o terraço da sua casa. Em Israel, eles tinham terraços nas suas casas por causa do calor, então o pessoal ia passar ali o entardecer ali no terraço. Só que havia uma lei dizendo que tu tinha que colocar um parapeito naquele terraço, porque se a pessoa caísse do terraço na tua casa sem que tivesse parapeito, tu seria negligente, tu seria culpado do sangue daquela pessoa. Como que nós podemos aplicar isso hoje? Gente, de diversas maneiras, protegendo piscinas, nós podemos aplicar isso através de um empresário que faz ali um mezanino, não coloca parapeito se o funcionário cai. Enfim, várias questões que podem ser aplicadas nos dias de hoje. Então, nós precisamos entender que quando Deus manda nós não matarmos, isso não é apenas matar diretamente, é você sair de casa com uma faca, com uma arma e matar alguém. Mas isso tem várias aplicações. Você quer ver um outro exemplo? Você sabe que o freio do teu carro está com problema e tu sai com o carro com o freio com problema. E aí você mata alguém no trânsito. Cara, a culpa é tua. É quebra do 6º mandamento. Você está quebrando o 6º mandamento. Eu, depois que eu estava preparando, eu fui trocar o pneu do meu carro nessa semana. Falei, não, vou trocar o pneu do meu carro, que eu não quero matar ninguém no trânsito. Então, mas sabe, é porque a palavra de Deus, ela começa a trazer realidade para a gente começa a olhar e fala, cara, eu preciso entender toda a realidade da palavra de Deus. Então, tudo isso, gente, é quebra do 6º mandamento. As pessoas precisam entender que elas são responsáveis por aquilo que está debaixo do seu domínio. É importante o povo de Deus voltar a compreender que ele tem um domínio, algo que foi dado por Deus a ele. E ele é responsável por aquilo que está debaixo do seu governo, aquilo que está na tua casa, aquilo que é teu. Tu é responsável por aquilo, é tu que tem que promover a segurança. Principalmente para você homem, né? Principalmente para você marido, dono de uma casa, né? Chefe de uma família. Você precisa entender que existe uma responsabilidade dada por Deus. E nós precisamos cuidar da vida dos outros, de modo que nós não quebremos o
sexto mandamento por negligência, porque isso é pecado contra Deus, isso é quebra do sexto mandamento. Isso faz com que a gente, então, tenha muito mais temor quando a gente olha para essas coisas e fala, cara, eu preciso me adaptar melhor a essas coisas. Obviamente que existe uma jurisprudência para que aquele que realmente sofre um acidente sem que tenha sido por negligência, ele não é culpado do sangue. Você tinha em Israel cidades de refúgio. O que eram as cidades de refúgio? Eram cidades que eram construídas para homens que porventura matassem alguém sem querer. Um inocente mesmo. O exemplo que a Bíblia dá é de alguém que vai no mato cortar uma árvore e aí o machado voa da mão dele e mata o outro. Mas ele não queria matar o cara, ele estava no mato cortando. Aí tinha a cidade de refúgio, para ele ir para aquela cidade de refúgio se proteger, para o vingador do sangue não matar ele. Então ali ele era inocente do sangue da pessoa, porque foi um acidente. Mas nós precisamos saber diferenciar acidente de negligência. É diferente as coisas. Uma coisa é acidente, outra coisa é negligência, amém? E a negligência, quando alguém morre por causa de nossa negligência, isso também é quebra do sexto mandamento. Uma outra coisa é que o sexto mandamento proíbe o aborto. O aborto faz com que nós quebremos o sexto mandamento. Você quer ver? Abre comigo Êxodo capítulo 21, verso 22 a 23. Êxodo capítulo 21, do verso 22 ao 23. Vocês estão comigo? Então tá bom. Fala assim. Se homens brigarem e ferirem a mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher. Aqui é um caso que os dois estão brigando, o cara bate na barriga da mulher e a mulher ela entra em trabalho de parto, mas a criança não morre. Então, tu indeniza a família. Indenizaria a família. Vou pagar para ti uma indenização porque a tua mulher ela passou por um trabalho de parto, mas a criança não morreu. Agora olha só o restante. E pagará, né? Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Vida por vida. Ou seja, se a criança morresse, deveria morrer também aquele que tirou a vida da criança. De modo que a Bíblia é muito clara em relação à proibição do aborto. Não há como você ser um cristão e você não ser contra o aborto. Simplesmente não tem condições, não tem como. A Bíblia é muito clara em relação a isso. E quando nós abrimos o Salmo de número 139, nós vamos perceber que Deus estabelece que a vida acontece no momento da fecundação, acontece lá na formação da criança. Salmo 139, do verso 13 ao 16, fala assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas mãos são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então a Bíblia deixa de maneira muito clara que a gente dentro do ventre da nossa mãe já estava sendo projetado por Deus. Então a proibição do aborto ou o aborto também seria uma quebra do sexto mandamento. E aqui entra um assunto polêmico, gente. Hoje existem vários métodos contraceptivos que são abortivos. Tá? Então existem métodos contraceptivos hormonais que eles causam aborto. Quando você começa a estudar um pouquinho sobre essa questão de contracepção, você percebe que alguns métodos contraceptivos, eles lançam hormônio, obviamente, ali dentro da mulher, e existem 3 barreiras de proteção. As 2 primeiras, elas impedem a fecundação, e ali não há aborto, porque foi impedida a fecundação. Mas a terceira barreira de proteção, ela faz com que a parede do endométrio fique lisa, e o óvulo já fecundado, ele não consegue colar no endométrio, e aí ele morre, mas já estava fecundado, entende? Então existem métodos contraceptivos hoje que são abortivos, e tem que ficar de olho nisso, tem que estudar, tem que entender, tem que buscar compreender qual é o método contraceptivo que você utiliza para entender como é que isso funciona. Existem debates a respeito da questão da fertilização in vitro, né? Por causa da fertilização in vitro ali, a fecundação de vários óvulos com o espermatozoide, né? E aí eles fazem a seleção do melhor óvulo e aí colocam na mulher, e o restante então eles descartam, né? Ou eles congelam ou eles descartam, né? Então existe também uma questão a respeito da fertilização in vitro. Então assim, a gente tem que ficar de olho nas coisas, a gente precisa entender os mandamentos de Deus e buscar realmente viver uma vida consistente com aquilo que a gente acredita, né? Então o aborto é proibido, né, pelo sexto mandamento, e a gente precisa lutar contra essa cultura do aborto, né? A outra coisa que o mandamento proíbe, ele proíbe o homicídio no coração.
ele proíbe que você mate alguém no teu coração. Isso é nos dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, verso 21 e 22, ele vai dizer que aquele que odeia o seu irmão já matou ele no coração, já é um assassino. De modo que nós apenas no ato de detestarmos alguém, de odiarmos alguém, a Bíblia já nos coloca como assassinos. Então nós precisamos lutar contra os sentimentos de ódio no nosso coração. Nós precisamos lutar contra a vontade de matar pessoas, porque muitas vezes você não mata, mas tem vontade, correto? Só eu que já tive vontade de matar gente? Não, né? Eu já tive bastante vontade de matar pessoas. Então o que acontece? O cara fica com vontade de matar a pessoa, aquilo ali já é pecado contra Deus. Aquilo ali já é homicídio no coração. Aquilo ali já é a quebra do mandamento. De modo que nós precisamos buscar uma pureza no nosso coração. Nós precisamos buscar não ter apenas uma religião externa, que era o que acontecia na época de Jesus com os fariseus. Os fariseus olhavam para o mandamento e eles diziam assim, bom, o mandamento proíbe não matar. Então, se eu der um soco na cara do cara, não quebrei o mandamento. Era assim que o fariseu pensava. Se eu odiar o cara, não quebrei o mandamento. Eles viam o mandamento apenas como um ato externo. Mas isso era a visão dos fariseus, não era o que o mandamento determinava, não era o que Deus tinha estabelecido. Os fariseus tinham distorcido o mandamento. E muitas pessoas hoje são hipócritas. Pessoas hoje vivem do mesmo modo que os fariseus. Eles defendem a guarda dos mandamentos, mas eles são um poço de carniça por dentro, como Jesus disse. Jesus, em Mateus 23, chamou eles de sepulcro caiado, porque por fora eles tinham aparência de formosura, mas por dentro eles não passavam de podridão. Então nós não podemos ser pessoas que têm um interior completamente ofuscado da presença de Deus. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Nós não podemos odiar o nosso irmão, odiar o nosso próximo. Nós precisamos buscar um alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. 1 João capítulo 3, verso 15 fala assim, ó, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Gente, muito sério o que 1 João está falando aqui. Ele está dizendo, todo aquele que odeia é assassino. E o assassino não tem a vida eterna. Então ele está aqui até fazendo uma conexão entre salvação e o ódio do coração. De modo que uma pessoa verdadeiramente regenerada, nascida de novo, ela não pode andar em ódio no coração contra o seu irmão. Ela precisa lutar contra esse sentimento de ódio no coração. Então, o mandamento também proíbe isso. Também quebramos o 6º mandamento quando odiamos o nosso próximo, quando odiamos o nosso irmão, quando nós não temos amor por ele. Então, tudo isso são quebras do 6º mandamento. Tudo isso faz com que nós pequemos contra Deus, amém? Agora, o que o mandamento não proíbe? O que ele não proíbe? Literalmente, o que ele não proíbe? Ele não proíbe, em primeiro lugar, a legítima defesa. O mandamento não proíbe a legítima defesa. Porque tem pessoas que acreditam que porque o 6º mandamento te proíbe matar, você não pode matar em caso algum, ainda que essa pessoa esteja querendo tirar a tua vida. Isso não é bíblico, isso não procede da Bíblia. A Bíblia dá respaldo, dá jurisprudência para a legítima defesa. Abre comigo Êxodo capítulo 22, verso 2 e 3. Êxodo capítulo 22, verso 2 e 3. Olha só, se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Então, a jurisprudência bíblica é muito clara em relação ao modo como se lida com um ladrão que está entrando na sua casa. Agora, ele vai estabelecer aqui um contraponto, quer ver? Ele vai falar assim, se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. O que está sendo estabelecido aqui? Qual que é o padrão, gente, da justiça de Deus? O padrão da justiça de Deus, e aqui depois eu vou entrar nesse ponto porque tem gente que não vai entender. Mas o padrão da justiça de Deus é olho por olho, dente por dente. Então, para Deus, a pena tem que ser proporcional. Você não pode punir uma pessoa acima do crime que ela cometeu. Então, um ladrão, na Bíblia, não deveria ser punido com pena de morte. Um ladrão, na Bíblia, teria que ser punido com restituição. Então, se o Maico me roubasse, o que o Maico teria que fazer era restituir para mim aquilo que foi roubado.
e me dá ali um extra ali pelos danos, né? E caso o Maico não tivesse dinheiro para pagar essa conta, o que o Maico teria que fazer agora era trabalhar para mim como escravo até pagar a conta. Era esse o padrão que se exigia então de um ladrão. O ladrão ele pagava sim a sua pena. Então por que o texto está falando que se fosse dia, então seria culpado do sangue? Porque a ideia, naquela época tu não tinha arma como nós temos hoje, arma de fogo, né? Então tu viu o ladrão, tu viu que ele só estava roubando, tu viu que ele só estava furtando, não justificava tu matar o cara. Essa era a ideia do texto ali. O cara teria que fazer a restituição do que ele roubou. Tu teria que segurar o cara e levar o cara para ser julgado, para que ele então fizesse a restituição do que roubou. Agora, se fosse de noite, tu não tinha como saber. Tu entrava em luta corporal, tu estava numa situação ali que tu não sabia o que o cara estava querendo. Então, se tu matasse, tu estava livre do sangue, né? Então, o que isso ensina para nós aqui? Primeiro, ensina para nós que legítima defesa é permitido pela Bíblia. Se entrar alguém na sua casa, essa pessoa quiser ferir você, sua família, quiser ferir sua mulher, seus filhos, cara, você vai defendê-los. Você precisa defendê-los, porque isso é legítima defesa. Agora, o que você não pode é ser desproporcional nas tuas penas. Uma pessoa ela te roubou e tu vai lá e quase mata o cara porque ele te roubou. Não, tu tem que levar ele para julgamento, deixar ele ser punido. Infelizmente, nossa justiça aqui é uma porcaria, o cara não vai te restituir, né? Mas era assim que funcionava a ideia ali bíblica, né? Que sempre tem que ser proporcional. Tu não pode dar para o cara acima daquilo que é o crime que ele cometeu. Então, o que o sexto mandamento, em primeiro lugar, não proíbe? Ele não proíbe legítima defesa, gente. A legítima defesa, ela é liberada pela Bíblia, ok? Segunda coisa que o mandamento não proíbe, ele não proíbe pena capital. O que seria pena capital? Pena de morte para alguns crimes. O mandamento não proíbe pena de morte para alguns crimes. A pena de morte, biblicamente falando, ela é plausível. Ela, na verdade, é até uma ordem bíblica para determinados crimes, né? Então, quando nós olhamos para a lei da restituição que a Bíblia estabelece, que seria olho por olho, dente por dente, se o cara te roubou, ele tem que te restituir, o que tu vai fazer com um cara que matou? Se o cara matou, ele não tem mais como restituir. Porque ele já tirou a vida, não tem mais restituição para o crime que ele comete. Então a Bíblia previa ali, né, uma pena de morte para aquela pessoa nesse caso, né? E o que acontece, gente? As pessoas hoje elas olham para isso e elas acham isso fora da curva, né? Por causa do cristianismo que a gente vive, a ideia de que não... os cristãos eles quase defendem a injustiça hoje em dia, né, cara? Quase defendem a injustiça. É uma coisa triste realmente o que acontece, mas quase defendem a injustiça. Mas a questão da pena de morte na Bíblia, ela é defendida antes da lei. Gênesis capítulo 9, versos 6 e 7, quando Noé sai da arca, é dito ali que o homem que derramasse o sangue do homem, teria o seu sangue derramado pelo próprio homem. Ela é defendida na lei, Moisés ele estabelece a pena de morte. E no Novo Testamento, em Romanos capítulo 13, fala que o magistrado civil carrega a espada para punir o malfeitor. Quer ver? Abre comigo Romanos capítulo 13. Vamos pegar esse texto. Verso 4, tá? Romanos capítulo 13, verso 4, fala assim: visto que a autoridade é ministro de Deus. Gente, nós precisamos entender uma coisa, tá? Deus, ele estabeleceu instituições na terra que são instituições para o avanço do reino dele. Então nós temos a igreja, que é a instituição que revela a bondade de Deus. Lembra de Romanos 11? Romanos 11 fala assim: levai, pois, em conta a bondade e a severidade de Deus. Então, em Romanos 11 é dito que tu tem que levar em conta tanto a bondade quanto a severidade de Deus, certo? A igreja é o instrumento da bondade, da misericórdia. E o magistrado civil é o instrumento do terror. Ele é o instrumento para punir o malfeitor. Isso é bíblico. Quando Deus ele forma a nação de Israel, ele separa Moisés e Arão como um representante do governo civil e outro representante do governo eclesiástico. Arão era um sacerdote, Moisés era um governador civil, né? Então, isso é o que a Bíblia estabelece. E aí em Romanos 13, 4 fala assim: visto que a autoridade, está falando do magistrado civil, tá? Ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porquanto não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus e vingador para castigar o que pratica a maldade. Então, dentro da visão bíblica, o magistrado civil, ele é vingador de Deus. Lembra que a gente sempre fala assim: ao Senhor pertence a vingança? Não falamos sempre isso? Ao Senhor pertence a vingança. Quem aplica a vingança de Deus na terra? É o magistrado civil. O magistrado civil aplica a vingança de Deus na terra. Nós não podemos nos vingar. Isso é proibido para nós como indivíduos. Nós não podemos nos vingar. Nós precisamos amar o próximo, como a nós mesmos. Mas o magistrado civil é papel dele ser vingador de Deus. Infelizmente, os magistrados hoje estão corrompidos, mas esse é o papel que a Bíblia estabelece para o magistrado civil, né? Então, gente, a pena capital não é proibida pela Bíblia, não é proibida pelo sexto mandamento, ok? Eu sei que isso soa
muito radical para muita gente, mas é isso que a Bíblia ensina. Não tem nem como a gente fugir, eu botei os textos aqui. É isso que a Bíblia estabelece, tá? O que mais que a Bíblia não proíbe, que o sexto mandamento não proíbe? Guerra justa. O sexto mandamento não proíbe guerra justa. A gente tem alguns locais, algumas instituições cristãs que são pacifistas. Por exemplo, você vai pegar um adventista do sétimo dia, muitos dele o cara não pode nem ser policial, o cara não pode guerrear, o cara não pode lutar, o cara tem que ser um pacifista. A Bíblia não defende o pacifismo, tanto que nós já vimos aqui que defende legítima defesa e tal, né? Então a Bíblia ela não é pacifista, né? Então a guerra justa, ela também é permitida pela Bíblia. O que seria uma guerra justa? Hayken escreve assim: os cristãos há muito acreditam que a guerra é justa somente se for travada por um governo legítimo, por uma causa nobre, com força proporcional ao ataque, contra homens que sejam soldados e não civis, e quando todos os outros meios de resolução tiverem falhados. Então, essa sempre foi a visão da igreja em relação às guerras. Se do mesmo modo, como indivíduo, nós somos chamados a nos defender, quando entra alguém na nossa casa, as nações também podem se defender em casos de guerra. O sexto mandamento não vai fazer essa proibição, tá bom? E por fim, então, o que o mandamento promove? Beleza, nós vimos que o mandamento proíbe, nós vimos que o mandamento não proíbe, e agora a gente vai ver o que o mandamento promove. O que esse mandamento promove? Ele vai proibir sempre o princípio contrário àquilo que ele proíbe. Esse é o padrão bíblico sempre, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para Efésios capítulo 4, a gente até fez a exposição aqui, em Efésios capítulo 4 fala assim: aquele que furtava, já não furte mais. Antes agora trabalhe para ter o que repartir com aquele que tem necessidade. Então, qual que é o padrão bíblico? O cara era ladrão. Se ele era ladrão, o que ele fazia? Ele tirava dos outros as coisas. Tirei aqui o da Cris. Agora ele se converteu. O que ele precisa fazer? Deixar de ser ladrão só? Não, ele precisa passar agora a ser um doador. Se ele tirava, agora ele doa. Sempre o princípio contrário. É sempre isso que o mandamento estabelece. E é isso que acontece também no sexto mandamento. O sexto mandamento proíbe a morte, por quê? Porque ele promove a vida. Essa é a ideia. O sexto mandamento proíbe a morte, porque ele promove a vida. Então não basta, gente, aos cristãos serem pessoas que condenam a violência, serem pessoas que condenam o aborto. É necessário que os cristãos sejam promotores de vida. É necessário que os cristãos sejam um povo que promove a vida, um povo que leva a vida. Isso deve ser feito de diversas maneiras. Primeiro, pela pregação do evangelho, obviamente. Nós precisamos pregar o evangelho. A Bíblia ela fala que se você vê um irmão pecar, né, Ezequiel ele vai falar isso, e você não repreende, o sangue daquele irmão está sobre ti. Então nós somos chamados a ser promotores de vida. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que levar a vida que nós recebemos de Cristo Jesus aos outros. Isso faz parte do sexto mandamento. O sexto mandamento nos ordena promover a vida, não apenas não tirar a vida. Você tem que promover a vida. Uma outra coisa, gente, que é dos nossos tempos e que é um assunto polêmico, e hoje eu toquei num monte de assunto polêmico aqui, vamos lá, né? É a cultura antinatalina que nós temos hoje. O que é uma cultura antinatalina? É uma cultura da não geração de filhos, da não geração da prole, da descendência. Pessoas que não querem ter filhos. Isso é quebra do sexto mandamento no sentido de não ser promoção da vida. Olha só que interessante, abre comigo Gênesis capítulo 9, versos 6 e 7. Gênesis capítulo 9, versos 6 e 7. Olha só. Isso aqui é Noé, desceu da arca, tá? Noé desceu da arca. Deus chega para ele e fala o seguinte: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a imagem. Então, primeira coisa, Deus proíbe o homicídio. Noé sai da arca, ele proíbe o homicídio. Ele fala, cara, ninguém pode derramar o sangue do homem. Porque se derramar, vai ter o seu sangue derramado também. Olha o que ele fala no verso seguinte: mas sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É o mesmo padrão de Efésios capítulo 4. Aquele que roubava já não roube mais. Agora trabalha para fazer ou para repartir. Aqui o que ele está estabelecendo? O mesmo padrão. Você não mata. E além de não tirar a vida, tu gera a vida. Você tem que ser um gerador de vida, cara. Essa cultura antinatalina dos nossos dias, ela é demoníaca, gente. Por que ela é demoníaca? Porque ela destrói a sociedade. Você sabia que para uma sociedade conseguir perdurar, ela precisa ter uma taxa de natalidade de pelo menos 2,1 para ela poder perdurar? O Brasil hoje já está abaixo de 2 já. Então a gente já está declinando, a gente já está indo para baixo.
Então, essa cultura antinatalina, ela impede o avanço do reino de Deus, o domínio de Deus. Porque olha só, quando Deus estabeleceu o domínio, o mandato do domínio, o que ele falou? Ele falou que eles deveriam agora multiplicar, encher a terra e dominar. Então, multiplicar e encher está completamente relacionado a domínio. Como que tu domina? Através de geração de filhos. Você domina através de geração de filhos. O homem se multiplicaria, encheria a terra e dominaria a terra. Então, por meio dos filhos, os homens agora estabeleceriam o seu domínio. É por isso que o Salmo 127 vai dizer que os filhos são uma flecha na mão do arqueiro. Porque nós somos aqueles que estão em batalha contra as trevas, contra o inferno. E uma das armas que nós temos para o domínio é a promoção da vida. E quando nós olhamos, por exemplo, para o que está acontecendo na Europa, nós percebemos que os muçulmanos vão dominar a Europa como? Por meio da geração de filhos. Por meio da geração de filhos eles vão dominar a Europa. E os cristãos também deveriam fazer o mesmo. Os cristãos também deveriam governar o mundo através da geração de filhos. A igreja, a gente sempre acha que o modo que a gente tem da igreja crescer é fazendo evangelismo. E concordo, a gente tem que fazer evangelismo. Mas um dos modos que a gente tem de fazer a igreja crescer é tendo filho. Né? A igreja cresce. Quando a gente tem filhos, a igreja cresce. A gente viu aqui, estava faltando lugar, saiu as crianças, sobrou lugar. Né? Porque a igreja cresce por meio dos filhos. Então essa cultura antinatalina, ela quebra também, ela viola esse sexto mandamento. De modo que as pessoas elas param de dominar, param de cumprir o propósito de Deus por causa da cultura antinatalina. E é muito interessante, gente, que a Bíblia sempre relaciona os filhos ao domínio. Quer ver? Quando você olha, por exemplo, para Israel no Egito. Israel estava no Egito, né? Escravo no Egito. O que aconteceu lá no Egito? Israel se multiplicou. E o que aconteceu com o faraó? Ele ficou com medo, cara. Ele falou, vixe, mano, os caras agora são um monte. Agora sujou. Para eles derrubar o meu governo e estabelecer um outro governo é facinho, porque agora eles se multiplicaram. Né? Então a Bíblia sempre relaciona a geração de filhos a domínio. E obviamente que quando eu falo isso, eu estou falando de pessoas que podem ter filhos, né? Não, obviamente, de pessoas que por alguma questão estão impedidas. Mas é importante, gente, a gente entender as aplicações que os mandamentos trazem. Os mandamentos eles são muito mais profundos do que tu lê lá, não matarás. Cara, é muito maior do que isso, cara. Muito mais amplo do que isso. A gente precisa aprender a olhar para os mandamentos de Deus e entender que os mandamentos de Deus, eles são realmente para a preservação da humanidade, para a preservação da sociedade, para a preservação do mundo, para o avanço do reino de Deus. Você imagina, cara, agora imagina uma cultura antinatalina como a nossa. Você tem ali uma média de 3 filhos, digamos, por cristão. Cara, o que vai acontecer com o Brasil daqui a 30 anos? Cara, vai ter um monte de gente criada numa cultura cristã. Todos serão salvos? Não sabemos. Mas a cultura a gente vai conseguir afetar. A gente vai conseguir afetar a realidade. Agora, se você deixa só para ímpio ter filho, aí o que vai acontecer? A impiedade ela vai se multiplicar. A maldade ela vai se multiplicar. Né? Então, gente, os mandamentos eles são muito mais profundos do que aquilo que a gente pode imaginar. Né? Uma outra aplicação bem prática, gente. Nós quebramos o sexto mandamento porque nós falamos da promoção da vida. Né? Nós quebramos o sexto mandamento também quando nós não protegemos pessoas. Por exemplo, quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, o que acontece na parábola do bom samaritano? A parábola do bom samaritano tem um homem que ele assalta aquele rapaz e ele fica caído no chão como morto. Não estava morto, mas fica caído como morto, correto? E aí o que acontece? Passa de largo o sacerdote, o levita e o samaritano para ajudar. Nós temos 3 pessoas quebrando o sexto mandamento aqui. Primeiro, quem quebrou o sexto mandamento? O cara que assaltou e que deixou o cara caído no chão. Quebrou o sexto mandamento. Quem mais quebrou o sexto mandamento? O levita e o sacerdote que não pararam para socorrer. Bem eles que diziam que guardavam. Bem eles que diziam que eram o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Eles não pararam para socorrer aquele homem. E quando eles não pararam para socorrer, eles quebraram o sexto mandamento. De modo que, se você vê um acidente no trânsito, uma pessoa precisando de ajuda e tu filma, tu quebra o sexto mandamento, cara. De modo que quando tu não para ajudar alguém que está precisando, tu quebra o sexto mandamento. Eu estava esses dias lá no centro e tinha um menininho andando de mão dada com o pai dele ali, né? E aí o que aconteceu? Eu estava sentado e aí o cara que estava do meu lado olhou e falou para mim assim, ô, você viu que o cara está com a cara toda cheia de sangue? Eu falei, não vi, cara. Eu falei, quem? Não, aquele ali ó, que passou. O cara não fez nada, o cara falou para mim. Aí eu olhei, tá, e aí?
Não, o cara tá com a cara toda cheia de sangue. E ele andando com uma criança. Cara, eu olhei aquilo e pensei, cara, o cara tá tentando pegar essa criança, tá tentando sequestrar a criança, tá tentando fazer alguma coisa. Eu fiquei assustado com a situação. Aí eu saí correndo, chamei o cara, falei, ô. Daí o cara olhou para trás, quando ele olhou, ele tava com a cara toda ensanguentada. Daí eu falei, cara, o que aconteceu? Não sei o que. Eu falei, como é que é o nome do menino? Aí ele falou o nome do menino e eu comecei a chamar o menino, e o menino não respondia pelo nome que o cara passou, cara. Comecei a olhar e falei, cara, esse cara tá de sacanagem com o menino. Nisso chegou a Júlia, né? A Júlia parou o carro bem nessa hora lá no centro, daí eu olhei pra Júlia e falei, Júlia, liga pra polícia. Eu fiquei segurando o cara. E o cara, não, mas é meu filho, é meu filho, é meu filho. Daí eu falei, cara, mas o cara não tá respondendo, não, mas ele é autista. Aí começou a ficar complicada a situação e tal. Aí ele, não, mas tá vindo a minha mãe tá vindo aqui, ela vai pegar a gente. Eu falei, cara, agora vai parar o carro, vamos botar o guri pra dentro. Sumiu o guri, né, cara? E aí eu fiquei naquela situação e tal, daí eu fui confirmando os fatos e tal. Aí o cara falou, a criança era autista, ele estava realmente com o cordãozinho de autismo, ele não respondia por causa que ele era autista severo. Aí eu comecei a confirmar os fatos e comecei a ver que os fatos eram verdadeiros. Chegou a mulher, eu falei, perguntei como é que era o nome da mulher, como é que era o nome da criança, como é que era o nome. Aí responderam tudo certo, eu falei, não, beleza então, tá liberado. Eu falei para ele, cara, me perdoa, mas a situação é estranha, né? Ele, não, tá tudo certo. Agora, a gente não pode, gente, simplesmente deixar. Não, tá tudo certo, não é problema meu. Cara, isso não tem justificativa, cara. Como assim não é problema teu, cara? Deus te manda não matar. Não matar é proteger a vida também. Não é só você não assassinar, mas também proteger a vida, né? Então, a gente precisa entender as implicações que os mandamentos eles dão para a gente. Não basta a gente não assassinar. A gente precisa ser um doador de vida, amém? A igreja de Jesus ela precisa se posicionar, gente. A igreja de Jesus precisa se levantar na autoridade no nome de Jesus Cristo, olhando para os mandamentos e dizendo como o salmista, Senhor, como eu amo a tua lei. Ela é o meu prazer e nela é que eu medito de dia e de noite. A igreja de Jesus Cristo precisa amar a lei de Deus. Ela precisa se voltar para os mandamentos. Lembra do que Jesus disse? Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. É guardar o mandamento na totalidade, é compreender, é estudar, é tentar entender o que o mandamento está ensinando, o que o mandamento realmente está falando, o que ele realmente promove. Porque é isso que a gente vai buscar então. A gente precisa ser doador de vida, gente. A igreja de Jesus Cristo precisa se posicionar, precisa se levantar no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A gente precisa guardar os mandamentos de Deus. E aí, para a gente caminhar para o final e para a gente concluir, né? A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, você talvez olhe para tudo que eu estou falando aqui e você diga assim, cara, mas eu quebrei então esse mandamento já milhares de vezes. E eu quero te dizer que eu também quebrei esse mandamento já milhares de vezes. Tem várias coisas que eu tenho me posicionado há pouco tempo. Várias coisas que eu estou entendendo há pouco tempo, que eu estou aplicando há pouco tempo na minha vida. Existem questões que eu e a minha esposa, a gente tem aplicado há algum tempo, não há anos, décadas, não, há algum tempo, porque a gente tem estudado, tem entendido e a gente não tem buscado aplicar do modo correto. E qual que é a boa notícia então para a gente? A boa notícia para a gente é que existiu um homem que foi assassinado. E esse homem que foi assassinado foi o crime mais cruel já cometido na história. Foi a morte de um homem justo, de um homem inocente. Foi a morte de um homem que não tinha pecado algum. Mas o assassinato desse homem trouxe perdão para os assassinos. Trouxe perdão para aqueles que quebram o sexto mandamento. Então, em Cristo Jesus, gente, nós podemos ter perdão da quebra do sexto mandamento. Talvez você, como eu, já tenha sido um assassino no seu coração. Talvez você, como eu, já tenha matado os teus irmãos no teu coração. Talvez você já tenha cometido negligências, talvez pessoas já tenham se machucado por causa de negligências que você cometeu. Talvez você já tenha, por causa de descuido, de ignorância, quebrado esse sexto mandamento em relação a algumas questões de fecundidade, em relação a algumas questões até de aborto. Talvez você já tenha quebrado esses mandamentos, mas existe uma boa nova. A boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, que é suficiente para perdoar o pior dos pecadores. Agora, quando Jesus perdoa pecados, Ele também dá para esses homens o Espírito Santo de Deus, para que esses homens agora possam passar a observar as leis e os mandamentos de Deus. Então Deus está chamando essa igreja. Ele está chamando essa igreja para se posicionar em santidade, para se posicionar como uma igreja que busca agradar ao Senhor em todos os aspectos da vida. Uma igreja que não se rende a uma cultura secular, uma igreja que olha para Jesus Cristo e o tem como padrão absoluto de justiça e de verdade. E que por meio de Jesus, essa igreja então agora avança. Nós precisamos de cristãos posicionados, gente. A gente precisa de gente convicta. Estava brincando com a Jussi, mandei para a Jussi uns posts, e ela postou lá no Instagram dela. Ela saiu de uma igreja neopentecostal e fez um post lá provocativo, né?
E aí eu falei, tu é encrenqueira, né, Júcio? Mas na verdade ela está se posicionando. Ela está combatendo aquilo que é errado. Nós precisamos nos posicionar, gente. Nós precisamos combater o erro, nós precisamos lutar contra o erro. Nós precisamos amar a Deus de todo o coração. A gente precisa guardar os mandamentos de Deus. A igreja de Jesus, ela precisa de posicionamento. Ela precisa de homens e mulheres que não sejam apenas não quebradores do mandamento de maneira estrita, mas precisa de gente que seja promotor da vida. Deus está te chamando para promover vida, cara, para gerar vida, por meio da pregação do evangelho, por meio da guarda dos mandamentos, por meio do amor a Deus. Deus está te chamando para gerar vida. E eu queria que nós, como igreja de Jesus, pudéssemos então abraçar essa causa e seguir essa causa. Eu sei que eu falei um monte de coisa que talvez muitas pessoas nunca tenham escutado. E muita gente fica chocada. E não tem problema. Depois você vem conversar comigo, essas coisas elas são assim. Você ouve a primeira vez, você fica meio assustado. Depois você vai entendendo as coisas. Mas busque agradar a Deus de verdade. Busque se posicionar como um servo de Cristo. Porque eu tenho certeza que se a gente se posicionar, Deus vai dar domínio para a gente, cara. Deus vai fazer a gente avançar, vai fazer a gente voar com asas como águia, vai fazer a gente realmente crescer e se multiplicar, encher essa terra, gente, para a glória de Deus. Lembra que tem uma promessa na Bíblia? Que a terra seria cheia do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Como que a terra é cheia do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar? Por meio do multiplicar do povo de Deus. É o povo de Deus se multiplicando e enchendo a terra que levam a gente então agora a ter a terra sendo cheia como as águas cobrem o mar. Amém, gente? Gostaria de convidá-los a se colocar de pé. Nós iremos cear.